Olá, meus amigos do Cinefreak. Bem-vindos a mais um vídeo. Agora, dia 24 de março, um dos filmes mais polêmicos de super-heróis já feitos, Batman vs Superman, completou uma década do seu lançamento. E esse é um filme que a gente não podia deixar passar em branco. Amado ou odiado por muitos, é um filme que se manteve por uma década na mídia, sendo comentado, discutido, analisado, opinado. É um filme bom ou ruim? Isso depende. É um filme que, quando foi lançado no cinema, ele sofreu cortes, ele foi editado e a versão estendida é bem melhor. Ele não é um filme perfeito, não. O porquê? Porque o seu lançamento foi adiantado em muito tempo. O filme Batman vs Superman não deveria vir depois de Superman. Sim, como muita gente comenta, deveria ter acontecido filmes dos seus personagens individualmente. Deveria ter um filme antes da Mulher Maravilha, um filme do Batman, mais um filme do Super-Homem, e aí ser introduzido o Batman vs Superman. Mas por que isso não aconteceu? A culpa mais ou menos foi da Marvel. A DC, vendo o sucesso de Vingadores, queria desesperadamente lançar sua versão disso, que seria a Liga da Justiça. Só que para lançar o filme da Liga da Justiça, ele precisava de um filme introdutório, que seria o Batman vs Superman. Então ele adiantou os planos, quis lançar o Batman vs Superman para introduzir a Liga da Justiça. O próprio nome diz Batman vs Superman, a origem da justiça. Nesse filme, que foi o que aconteceu, seria introduzido o conceito do filme da Liga da Justiça. Só que ele não deveria ter sido lançado naquele momento. Foi adiantado o seu lançamento. O Zack Snyder continuou com a direção, como sempre foi. Ele introduziu o pitching, o conceito do Batman ser o vilão do filme, o que é genial, se a gente pensar muito bem, porque o Superman representa a luz e o Batman a escuridão. São duas forças antagônicas, que quem lê quadrinhos sabe que sempre houve esse embate, a não ser que só a única referência que a pessoa tenha são os desenhos dos super amigos, em que todos são amiguinhos, todos são parceiros. Nos quadrinhos não é assim que acontece. E a visão do Batman vs Superman é uma visão adulta. Ele não é inspirado nas HQs, ele é inspirado nas graphic novels, que é uma visão mais adulta. Particularmente, eu acho que hoje, um dos filmes mais adultos de super-heróis é o Batman vs Superman. Teve erros de casting, de contratação de atores? Teve. Por exemplo, apesar de entender a contratação do Jesse Eisenberg para fazer o Lex Luthor, porque ele tinha interpretado o criador do Facebook, o Zuckerberg, eu entendo a idade dele, e apesar da idade ser similar à do Henry Cavill na época, ele fica um pouco destoado. A interpretação dele perturbado é compreensível, porque ele sofreu abuso do pai. O pai era uma figura abusiva e ele ficou traumatizado. Isso dá para entender. Mas ele fica muitas vezes dentro do filme deslocado. Eu escolheria um cara mais velho, eu acho que deveria ter sido um cara mais velho para interpretar o Lex Luthor, mais velho mesmo que o Super-Homem, porque dava a entender a ideia de que durante todo o tempo da vida dele ele foi o destaque ali, e apareceu alguém mais poderoso, mais novo, e tirou esse destaque dele. Se enquadraria melhor, mas nada que estrague o filme. Inclusive, pelo final que foi mostrado em Liga da Justiça, que mostra ele contratando o Deathstroke para pegar o Batman. Isso ficou bem legal. Um dos destaques extremamente positivos para o filme é o casting da Trindade, que pela primeira vez foi visto nos cinemas. A Gal Gadot como Mulher Maravilha, o Henry Cavill como Superman e o Ben Affleck como Batman caiu perfeito na combinação dos personagens. Muita gente reclamou na época do Ben Affleck, mas hoje, a gente vendo a interpretação dele, principalmente a combinação física dele com o personagem, é perfeito. Surgiram rumores na época de que o físico dele era feito por computação gráfica, o treinamento dele, depois foi mostrado que realmente era o ator. E se o público assistiu filmes anteriores do Ben Affleck, dava para ver claramente que aquele corpo era dele mesmo. Não só isso, o Henry Cavill treinou muito para adquirir aquele físico. A própria Gal Gadot, na época, tinha críticas absurdas referentes ao seu corpo, que o corpo dela não seria o corpo de uma amazona, que ela tinha que ser mais voluptuosa. Gente, se a pessoa nasce com superpoderes, nasce com superforça, adquirir um físico avantajado é super difícil. Porque não tem nada que aumente a massa muscular, não tem esforço. E é essa a abordagem que ela fez.
E não havia necessidade desse tipo de crítica. É absurdo se criticar isso e não a interpretação ou não a visão do ator e do diretor do personagem. Independente de tudo isso, a Trindade ficou extremamente bem representada nos cinemas e esse é um ponto extremamente a favor do Zack Snyder e dos intérpretes da Trindade em todos os filmes do arco do Zack Snyder. Com certeza hoje muita gente gosta e até hoje, para muitos, o Batman do Ben Affleck é o Batman definitivo nos cinemas. Se não pela sua interpretação ou sua aparência física, pelo seu uniforme. O conceito do Zack Snyder desse filme é muito interessante. Muita coisa que as pessoas falam, o Batman não mata, isso. A gente tem que pensar mais do que, o Batman mata ou o Batman não mata, o porquê o personagem passou a fazer aquilo. Procurar entender o que levou aquele personagem àquele ponto. Por que, que ele está quebrado? Por que, que ele abandonou o código dele? Indagações como essa são muito mais interessantes do que você criticar aquela visão específica. E desculpa, a gente sabe que muitas vezes, principalmente nos cinemas, o Batman mata sim. Todas as versões dos cinemas, principalmente a do Michael Keaton, foram as versões que mais mataram adversários no cinema, os vilões. É só ver Kill Count, que é um vídeo que tem no YouTube, e você vai ver o quanto cada um matou e quem mais matou. É cinema, adaptar uma mídia dos quadrinhos para o cinema, tem que ter mortes. E, gente, todos os Batmans, inclusive o do Pattinson, tem mortes. Ou você acha que aquele espancamento, aquelas coisas, não tem consequências que podem ser mortais? Tem. É só analisar. Então, assim, o que levou o Batman dos filmes do Zack Snyder àquele ponto? E depois o que fez ele voltar ao normal? A gente pode analisar isso. E eu acredito, assim, o final do arco do Zack Snyder levaria a uma redenção do personagem. É isso que a gente tem que ver. O excepcional que aconteceu com tudo isso foi os fãs pedirem tanto que a versão da Liga da Justiça do Zack Snyder foi lançada. Isso nunca aconteceu na história do cinema. E agora, 10 anos depois, o filme Batman vs Superman é um cult moderno. Muita gente não gosta, muita gente gosta. E a gente tem que lembrar uma coisa. A produtora do filme fez isso com outros filmes excelentes. Por exemplo, Blade Runner. Blade Runner foi cortado, editado e alterado porque a produtora não acreditava na versão do diretor. É o que aconteceu aqui. E o curioso com o Zack Snyder é que todo filme dele tem a versão do diretor que é melhor do que a versão mainstream, a versão lançada nos cinemas. 300, Watchmen. Watchmen, a versão do diretor é excepcional. É muito melhor. Watchmen do diretor é muito melhor. Sucker Punch. A gente tem o Batman vs Superman, que a versão lançada, a versão do diretor, com 30 minutos, 30 e tantos minutos a mais, é muito melhor. Ela é mais concisa, é mais quadrinhos. E temos a versão da Liga da Justiça. São versões melhores. Não dá para entender o porquê que essas versões não foram lançadas no cinema como versões oficiais. Em todo caso, o Batman vs Superman, completando 10 anos, nos leva a pensar o que poderia ter sido se o filme fosse lançado de forma diferente, se o estúdio tivesse confiado na visão do diretor, qual arco a gente teria durante esses 10 anos. Porque em 10 anos é o tempo perfeito para se estabelecer um arco no cinema de uma linha de filmes, uma saga de filmes. Os produtos lançados em decorrência do filme são produtos que fizeram enorme sucesso. Os Batmóvel, o próprio Batman, a Mulher Maravilha, que é a primeira vez que foi vista nas telonas, o Superman, o Batwing, as figuras colecionáveis. A figura colecionável do Batman, da McFarlane Toys, se esgotou no mundo em 15 minutos. A versão com a roupa do Batman versus Superman. Em 15 minutos se esgotou e virou um objeto de colecionador extremamente procurado. A gente tem inúmeros lançamentos. Tem a Fonjoy, tem a Mesco, todos lançando produtos até hoje do Batman versus Superman, dessa linha, e sendo extremamente requisitado pelos fãs.
Eu tenho certeza que algum dos produtos do filme você tem. E os uniformes dos filmes do Zack Snyder até hoje são os mais fiéis do cinema. Mesmo quem não gosta do filme, adora os uniformes dos personagens. E você, o que você achou do filme? Você gostou? Você não gostou? Você tem alguma opinião forte sobre Batman vs Superman? Conta pra gente aqui do Cinefreak. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Siga o Cinefreak nas redes sociais para mais conteúdos como esse, sempre ligados ao mundo do entretenimento, dos quadrinhos, dos colecionáveis, das séries, dos games, de tudo aquilo que você gosta. O Cinefreak está em todas as redes sociais, @CinefreakBR. É só você procurar a gente que você vai encontrar o melhor do entretenimento. A gente tem também um site, www.cinefreak.com.br, com coberturas, com eventos, com entrevistas, com curiosidades, tudo aquilo que você gosta. Fique sempre ligado no Cinefreak e esteja muito bem informado. Até o próximo vídeo, pessoal. Até lá!